eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser realizadas com base nas videoaulas. Hoje daremos prosseguimento à nossa aula de arte, então por favor tenham em mãos o livro e a bolsinha de lápis e o caderno, tá? Sempre que vocês quiserem fazer alguma anotação, pode fazê-los no caderno de arte. Hoje nós vamos para essa sessão que está na página 34 até a página 37, que é sobre a história da arte. Então hoje vamos contextualizar tudo aquilo que já aprendemos até agora na história da arte, né? A história da arte é tudo que envolve o nascimento do mundo artístico, né? Desde as pinturas rupestres até os dias de hoje. Vamos lá? Então vamos falar sobre o figurino no teatro ocidental. Desde as primeiras manifestações teatrais da arte do Ocidente, a preocupação com as vestimentas e os adereços usados nas encenações esteve presente. Na Grécia Antiga, no século VI a.C., quando surgiram os primeiros espetáculos do teatro ocidental, nos moldes como conhecemos hoje, os atores usavam máscaras para caracterizar os personagens. Elas podiam ser feitas de materiais como linho, madeira ou terracota, uma espécie de argila cozida. Vou falar algumas curiosidades para vocês aqui. Foi na Grécia que surgiu, né, o primeiro texto teatral e a partir daí vários outros. Textos esses que até hoje são conhecidos do público geral, como Édipo Rei, Antígona, o Voto de Minerva, né, várias outras peças teatrais foram escritas. E já naquela época existiam dois gêneros, né, o drama e a comédia. Claro que após um tempo surgiu a tragicomédia, que é aquela maneira de contar algo muito dramático, mas fazendo as pessoas rirem por isso, né? E esse fato da utilização das máscaras, a gente pode falar sobre uma outra curiosidade, que é a seguinte. Na Grécia Antiga, as mulheres não tinham permissão para serem atrizes, né? Então, todos os teatros eram encenados apenas por pessoas do sexo masculino. O que acontece quando havia um personagem feminino? Eu respondo para vocês, máscaras. Eles pegavam os homens mais jovens, às vezes eles ainda nem eram homens, eram adolescentes, né? Crianças que não tinham saído da puberdade e ainda não haviam trocado de voz, não haviam passado por essa fase da puberdade em que a voz fica mais grossa. Então eles tinham a voz um pouco mais fina, uma constituição um pouco menor, porque ainda não haviam crescido muito, né? E eles, com máscaras e vestimentas apropriadas, encenavam os papéis femininos no teatro. É bem interessante saber disso, né? O formato dos olhos, o contorno da boca, o cabelo e os outros detalhes da máscara indicavam características como a idade, a classe social, o gênero, como dissemos, e a etnia do personagem que era representado. Vamos ver um pouco sobre o que é a cultura ocidental. Há um quadrinho, que ele inclusive está aqui na tela, está aí no livro de vocês, se vocês quiserem lê-lo completamente, fiquem à vontade. E inclusive eu recomendo, tá? A cultura ocidental, na verdade, é uma tradição que teve origem no continente europeu, tá? Mas ela não continuou somente com as influências europeias, né? Porque o mundo ocidental, ele é muito grande e ele acabou sofrendo influências de várias outras culturas, como, por exemplo, a cultura árabe, a partir, né, do fato de que os muçulmanos estiveram no sul da Europa durante muitos e muitos anos, assim como as culturas, por exemplo, latino-americanas e de nativos, né, indígenas latino-americanos, não só aqui do sul, mas também de toda a extensão do continente americano, de toda a extensão da América. Então hoje a cultura ocidental é essa cultura que temos no Ocidente e que nada mais é do que uma mistura de muitas outras culturas, tá bom? Se vocês, por favor, puderem ler esse texto na íntegra no livro, vai ser ainda mais esclarecedor. Os figurinos dos atores gregos variavam conforme encenavam tragédias ou comédias. Eles podiam usar sapatos com plataformas de madeira muito altas, chamadas de coturnos. Podiam usar também túnicas coloridas, em contraste com as vestimentas brancas que as pessoas usavam no dia a dia. Isso dava a eles um aspecto impressionante e facilitava o reconhecimento dos personagens pelo público, mesmo a longas distâncias, o que era importante nas encenações dos grandes anfiteatros. Foi o que a gente falou, né? Sobre a maquiagem. Lembram que ela precisava ser bem forte para que a última pessoa, a pessoa que estivesse mais longe do palco, pudesse
olhar aquela maquiagem, entender qual é o conceito dela e qual imagem ela queria passar, né? Quais sinais essa maquiagem passava. O mesmo acontecia com as máscaras e as vestimentas daquela época. Quanto aos anfiteatros, eu não sei se vocês já viram o anfiteatro. Os anfiteatros normalmente eram a céu aberto, onde o palco era bem no meio de um círculo ou de um formato oval, onde as cadeiras iriam para cima como arquibancadas que conhecemos hoje, né? Então os atores usavam essa configuração cônica para que sua voz alcançasse altos sons, né, altos volumes, e ali se apresentavam. Então não existia um fundo de palco como hoje existe, já que era circular e os atores ficavam ali no meio. Na Idade Média Europeia, as máscaras também eram usadas em algumas manifestações do teatro profano, ou seja, do teatro que não era religioso. Esse teatro, às vezes, contrariava a Igreja Católica, que era muito influente na época. O nome profano hoje pode ter algum outro tipo de conotação, mas na época profano era aquilo que não era religioso. O teatro religioso acontecia nas igrejas e, em geral, ensinava passagens da Bíblia. Os trajes dos atores eram aqueles que se imaginava que seriam parecidos com os das épocas bíblicas que encenavam. Prestem bastante atenção nessas fotografias, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. No teatro profano, no decorrer de toda a Idade Média, dançarinos, acrobatas, malabaristas, bufões, menestréis e mímicos reuniam-se para se apresentar em praças, mercados e portas de igrejas, ou seja, já não utilizavam mais o anfiteatro da Grécia Antiga, né? Esses grupos, eles se locomoviam pelas cidades e se apresentavam na área urbana, né? Esses artistas, com o tempo, formaram grupos mambembes de arte itinerante que percorriam as cidades para apresentar suas encenações. Os atores providenciavam os próprios trajes de cena e não tinham a preocupação de criar figurinos em conjunto. A noção de grupo do teatro, como a entendemos hoje, não existia até então. Então era um grupo de artistas que individualmente criavam seu figurino, mas em conjunto viajavam de cidade em cidade para representar o teatro e mostrar a sua arte. No século XV surgiu outra forma de teatro itinerante, como os grupos mambembes medievais, a commedia dell'arte, que quer dizer em italiano a comédia da arte. Nascida na Itália, era realizada por grupos de artistas ambulantes, que chegavam a viajar por toda a Europa para apresentar seus espetáculos em praças públicas, ou seja, ainda não saímos, né, do ambiente público, né, e nem voltamos para um anfiteatro. Esse gênero conquistou o gosto popular e perdurou por mais de 2 séculos. A comédia dell'arte tinha personagens fixos, cujos figurinos também eram fixos, e os atores se especializavam na representação de cada um deles. O figurino de alguns dos personagens incluía máscaras. Então, o que acontece na comédia dell'arte é que existiam personagens que eram muito conhecidos e que podiam ser interpretados por diversas pessoas em vários grupos, mas era sempre o mesmo personagem. Logo, eles continham as mesmas características de personalidade e roupas. Logo, eles começaram a ter esta ideia sobre o figurino, né? O figurino passou a se desenvolver a algo parecido com o que temos hoje. Estes são os personagens da comédia dell'arte que ficaram mais conhecidos. Este é o Arlequim, né? O Arlequim, na verdade, é um dos mais conhecidos mesmo. Depois de um tempo, ele ficou conhecido quase como um sinônimo de boneco, porque as pessoas faziam todos os bonecos da época, todos os, principalmente ventrílocos, né, vestidos como o Arlequim, às vezes com um chapéu cheio de pontinhas com uma bolinha no final. O Arlequim se tornou um personagem que é conhecido até os dias de hoje amplamente, ele é amplamente conhecido. Temos também a Colombina. A Colombina, dentre todos eles, é um pouco menos conhecida. Normalmente ela é retratada como uma mulher com a face toda branca, uma pintinha ao lado da bochecha, né? E normalmente, hoje em dia, de cores pretas e brancas, o que combina com o Pierrot, que era o outro personagem da comédia dell'arte, que era um homem que se vestia mais de preto. Ele é o início de um personagem que hoje nós chamamos de o palhaço triste, the sad clown, né? O Pierrot, ele era um ser soturno, triste, apesar disso, ele amava a vida, ele amava viver, né? Ele tinha esse
ponto de encontro, ele apaixonado por Colombina, Colombina apaixonada por Arlequim, e assim se dá a comédia dell'arte. Vocês devem ter reparado, por exemplo, que o Arlequim, existe um personagem que hoje é muito conhecido, muitíssimo conhecido, principalmente dos jovens, que é a Arlequina, né? Que é a super vilã. Então, ela foi inspirada, assim, tanto que a roupa inicial da Arlequina, a primeira roupa que ela utiliza nos quadrinhos, é uma roupa inspirada no Arlequim, xadrez, né? Preta e vermelha, com um rosto super pintado e maquiado, como o de um palhaço, e o chapéu cheio de pontinhas, né? E a Colombina e o Pierrot teve muita evidência, principalmente na época dos teatros de marchinhas, que os nossos avós, nossos pais, no caso, meus pais, né, por causa da minha idade, iam para estes carnavais que eram em salões, eram festas à fantasia. Normalmente os casais gostavam muito de se vestir como Colombina e Pierrot. Daí a roupa da Colombina se tornou preta e branca, né? Esses casais iam combinando como Colombina e Pierrot. Então esses são 3 personagens que surgiram lá na Idade Medieval, nos primórdios do teatro, e que até hoje estão no mundo ocidental sendo tão influentes a ponto de jovens terem uma referência. Mesmo que não saibam, vocês sabiam quem era a Arlequina, né? Isso é muito interessante. Por meio de seus personagens, a comédia dell'arte criticava os costumes de seu tempo. Essas críticas eram encenadas com muito humor e o público identificava de imediato os personagens por meio dos figurinos e reconhecia neles tipos humanos do seu dia a dia. Ao ver personagens como o Arlequim serem mais espertos que seus patrões avarentos, o público se divertia com as apresentações. Gradativamente, os grupos teatrais acabavam por se fixar em um local e os edifícios teatrais começaram a surgir, separando os atores do público por meio do palco e da plateia. Olha só, então a evolução foi gradativa, né? E no momento em que esses grupos mambembes e os grupos de comédia dell'arte e vários outros que surgiram no decorrer dos tempos passaram a se fixar em cidades, né? E não mais serem itinerantes, era um movimento muito natural de que um prédio, um local, fosse criado para abrigar esse grupo. No século XIX, alguns cenários e figurinos passaram a ser projetados também por artistas visuais. Inicialmente, o cenário era feito com uma grande tela de pintura que dava profundidade ao palco. Os figurinos, então, passaram a ser pensados em conjunto com o cenário. Desde o século XX até os nossos dias, outras formas de organização de palco e plateia no edifício teatral foram experimentadas. Além disso, a profissionalização dos artistas fez surgir o figurinista. Mas vamos pensar se o teatro de hoje é assim tão diferente do daquela época? Pensem comigo, muitas vezes, eu não sei se vocês têm muito contato com teatros, mas os artistas ainda viajam para apresentar suas obras em outras cidades. Claro que não no mesmo contexto, né? Eles viajam com aquele grupo, apresentam e voltam para o seu local de origem, mas ainda assim é um resquício dessa época e deste momento em que os grupos de teatro itinerantes tinham que sair de cidade em cidade para apresentar a sua arte. Assim, os figurinos se tornaram cada vez mais variados, baseados em pesquisas históricas e também no estilo dos figurinistas. Um exemplo são os figurinos de época, que caracterizam personagens de outros tempos e lugares. Outro exemplo são os figurinos que mesclam referências, como a pesquisa histórica e a moda. Existe ainda a possibilidade de o figurino ser feito com base em roupas do cotidiano, com o uso de roupas, peças dos próprios atores, né? Então foi o que a gente viu. Um figurino ele deve ser muito bem estudado, né, nos dias de hoje, para refletir não só a época em que se passa a história, mas também a personalidade, o caráter dos personagens que estão envolvidos, né? Essa pesquisa, gente, eu quero que vocês leiam com bastante atenção. A gente vai ter que fazer algumas modificações, já que ela deveria ser feita em grupo, mas vamos lá. Na história do teatro, outras tradições além da ocidental tornaram-se influentes no mundo todo e inspiram muitos artistas a ter ideias para suas encenações. Vamos pesquisar características de algumas dessas manifestações teatrais? 1. Vocês não vão formar um grupo com os colegas, vão fazer individualmente, né? Mas eu tenho certeza que vai ser interessante. Faça um levantamento de informações sobre a história do figurino de um desses 3 países: China, Índia e Japão. Vocês podem escolher um dos 3, não
não precisa se prender. Quem quiser fazer mais de um, eu tenho certeza que vai ser muito interessante descobrir, né, fazer essas descobertas. Vocês podem buscar informações sobre os tipos de traje utilizados, os materiais de que eram feitos, se eram usadas máscaras, etc. Durante a pesquisa, tenha bastante atenção com as fontes pesquisadas e verifiquem se elas são confiáveis. Depois de unirem os dados, discutam quais deles são mais interessantes para mostrar aos colegas e preparem a apresentação. Se possível, utilizem recursos como cartazes ou slides. Essa parte, gente, não é muito necessária, tá? Porque, na verdade, façam um texto. Se quiserem, pode imprimir as fotos. Façam um texto bem bonito, bem conciso, não precisa ser muito grande. Que depois a gente vai marcar um dia pra gente se reunir online, ou então para que vocês entreguem esses trabalhos para que eu possa vê-los, tá bom? Bom, por hoje vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de fazer a pesquisa, eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados com as descobertas de vocês. E por hoje é só, nos vemos na próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.